Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal. Olá, a presidenta Dilma Rousseff escolheu Luiz Roberto Barroso para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Battisti está no Brasil desde 2004, depois de ter passado mais de 30 anos entre México e a França como fugitivo. Depois de 3 anos escondido no Brasil, ele foi preso em 2007. Desde então, o governo italiano solicita a extradição de Battisti para que cumpra a pena de prisão perpétua a que foi condenado no país de origem. Em 2010, o então presidente Lula, no penúltimo dia de mandato, vetou a decisão de extradição que tinha sido publicada pelo Supremo Tribunal Federal. Volto a esta tribuna para defender a competência e a atuação legítima do presidente da República do Brasil, injustamente atacado na sua honra por autoridades estrangeiras. E volto a esta tribuna para tentar impedir a consumação de uma vingança histórica tardia e injusta que significará enviar para a prisão um homem de 60 anos, de cerca de 60 anos, para morrer no cárcere. O ex-ativista de extrema esquerda Cesare Battisti admitiu participação em 4 assassinatos cometidos na década de 1970, de acordo com a imprensa italiana. Condenado à prisão perpétua, esta é a primeira vez em que Battisti assume a responsabilidade pelos crimes. Até agora, ele só havia admitido ter feito parte do grupo radical de esquerda Proletários Armados pelo Comunismo, mas sempre rejeitou a participação em assassinatos. Battisti passou 40 anos entre fugas e decisões judiciais de diferentes países, até se refugiar no Brasil em 2004. Em 2007, ele foi preso no Rio de Janeiro, mas em 2010 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou a extradição para a Itália. Mas antes de demonstrar o acerto jurídico da decisão do presidente da República, do presidente Lula, eu gostaria de ser capaz de demonstrar a vossas excelências que sua decisão é moralmente legítima e não havia outra decisão a ser tomada nessas circunstâncias. O ex-ativista de extrema esquerda Cesare Battisti admitiu participação em 4 assassinatos cometidos na década de 1970. Portanto, o que se cuida aqui é de impedir uma vingança histórica tardia e injusta. Foi isso que o presidente Mitterrand fez na França quando negou a extradição. E é isso que o presidente Lula está fazendo no Brasil, também ao negar a extradição. Os poucos minutos de disponibilidade intelectual de Vossas Excelências, de espíritos desarmados, porque essa é uma questão muito singela do ponto de vista jurídico, não importa a grandeza da sua repercussão política. Battisti se casou com uma brasileira, com quem teve um filho em 2013. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal ordenou a prisão do italiano e no dia seguinte o então presidente Michel Temer assinou a extradição. Detido no ano passado quando tentava fugir para a Bolívia. Pelo Twitter, o presidente eleito Jair Bolsonaro respondeu a uma mensagem do ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, e ofereceu apoio ao governo italiano no processo de extradição. Bolsonaro disse que Battisti é um terrorista assassino. A decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal, mandando, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Não existe. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. A gente vê manchetes como essa aqui da Folha de São Paulo em outubro. País perde 65% dos leitos de UTI abertos desde o início da pandemia. A gente acompanhou esse movimento, esse movimento de desmobilização da saúde, que também englobou o quê? O fechamento dos hospitais de campanha, aquelas obras caríssimas. Então, se sobrou tempo, se sobrou dinheiro, só tem 3 explicações
para que brasileiros tenham morrido sem acesso a tratamento nos postos de saúde e nos hospitais municipais e estaduais. Incompetência, negligência e corrupção. Esses ligados ao secretário Alexandre Baldi. Autorização da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, do juiz Marcelo Bretas, que desarticula essa operação Dardanários, que desarticula um grupo de agentes públicos e empresários que realizavam contratações dirigidas especialmente na área da saúde. Como eu disse, ele é secretário de Transportes do governo do governador João Dória, em São Paulo. Os agentes investigam fraudes na compra de equipamentos individuais de proteção durante a pandemia. Além de superfaturamento, a operação apura se houve direcionamento na escolha da empresa que forneceu os produtos. Um dos papéis da Controladoria Geral da União é o combate à corrupção. E agora, diante da pandemia, esse trabalho vem sendo intensificado. Pelo menos 7 operações da CGU, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público, foram deflagradas nos últimos dias em diversos estados e também no Distrito Federal. Em Sergipe, por exemplo, o alvo foi a Secretaria de Saúde de Aracaju. A Operação Serôdio investigou se foi pago um valor maior que o devido para uma empresa montar um hospital de campanha. Segundo a Controladoria Geral da União, das 37 operações feitas neste ano, 20 focaram nos recursos repassados pela União para o tratamento e combate à Covid-19. O prejuízo que esses desvios causaram aos cofres públicos superaram R$500 bilhão. Dessa operação que foi deflagrada na manhã de hoje, são 74 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em mais 7 estados da União. São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Santa Catarina, Paraná, para apurar as ilegalidades praticadas em contratações que envolvem testes para a detecção da Covid-19. Os mandados foram deferidos pela Justiça Criminal de Brasília e decorrem de uma investigação iniciada no GAECO, do Ministério Público do Distrito Federal, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado. De acordo com as informações, existem fortes indícios de superfaturamento na aquisição dos kits de teste rápido da Covid-19 e ainda evidências de marcas adquiridas que, segundo o Ministério Público, seriam marcas imprestáveis, ele usa inclusive esse termo, para a detecção eficiente do novo coronavírus com baixa qualidade para a detecção da Covid-19. Olha detalhe, lá dentro do Senado tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Vai, presidente!